Salve família, beleza? Eu sou o Ernesto, eu sou produtor musical, sou engenheiro de áudio e produtor de vídeos também. Trabalho aqui no Padu Studios e hoje eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como a gente faz uma microfonação de bateria. A ideia desse vídeo é mostrar mais ou menos o que a gente usa de equipamento em uma forma mais ou menos universal e da forma como eu enxergo, da melhor forma possível da gente tirar um som de bateria aqui hoje. Obviamente sempre vai variar de músico para músico, música para música, a forma como cada um vai montar, vai se expressar, como cada um tá no seu dia, mas mesmo assim a gente segue mais ou menos uma regra e um padrão no qual em determinada situação a gente vai se adequando. No meu caso, projetos como o da minha banda ou então músicas do Padu, por exemplo. Vamos lá. 2000 anos depois. Pausei aqui a microfonação só para mostrar para vocês mais ou menos o que a gente usa aqui. Na bateria a gente tem esse kit de microfones da WL Audio Profissional PG7. São uns microfones um pouco mais simples, né? Um pouco mais baratos, mas dependendo da forma como você usar eles sempre vão funcionar bem. Talvez microfones com custo um pouco mais alto, marcas mais fidelizadas, você tenha um som melhor? Não sei, eu acho que depende muito do que você precisa e da forma como você vai usar eles. Eu tenho esse microfone aqui, é um Audio-Técnica AT4033, ele é um microfone bem antigo e muito bom, existe uma versão nova dele, mas eu tenho esse que é antigo, eu sinto que ele é muito parecido com o Neumann TLM-103, se eu não me engano. Na caixa a gente vai usar um Shure 57, no chimbal eu estou usando o SM8, um microfone bem legal, porque ele não vaza muitas coisas, normalmente eu uso ele no chimbal, mas estou com bastante curiosidade também de usar ele na caixa, talvez eu vá usar futuramente, eu mostro aqui para vocês também. Então vamos lá, o microfone Stones, bumbo caixa surdo, 2 overs, e esse cara aqui, às vezes eu uso ele como over central, às vezes eu uso ele como sala, e às vezes eu uso ele como corpo, que é um microfone bem próximo entre a caixa e o bumbo, e entre os tons ali, e é um microfone que eu gosto de comprimir bastante. Obviamente eu pego pouco ganho dele, porque vai vir uma porrada já, ele tá no meio da bateria, mas é um microfone que eu gosto bastante, eu sempre gosto de usar ele de alguma maneira. Se eu pudesse eu teria muito mais desses microfones. E é isso. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! No quadro de hoje, do Tio Padu Explica, do Tio Padu Faz, do Tio Padu Acontece. Estamos aqui gravando a bateria, mais um dia eu vou fingir que eu sei tocar. Dá a dica aí pra vocês, rápida. Temos aqui os microfones de over, que são sempre um mito, um mistério, né, de como posicionar eles e tal. Uma dica básica, tá? Estou com esse cabo na mão justamente por isso. Uma coisa que é importantíssima na gravação é a fase, né? Então assim, o tempo que demora pro som da caixa, do tom, do bumbo, dos pratos, chegar em cada instrumento, faz chegar em cada microfone. Isso aí, o Santo Ernesto tá aqui. E aí, os overs são, por padrão, alinhados com a caixa, né? Uma convenção que tem. E eu vou mostrar pra vocês como você alinha. Então, a gente tem que fazer o som da caixa chegar ao mesmo tempo nos microfones. E como é que a gente faz isso? Poxa, a distância dos microfones pra caixa tem que ser igual. Então, você pega um cabo, qualquer cabo, você bota no meio da caixa e você vai chegar no microfone, mais ou menos isso aqui. E aí você vai chegar no outro microfone, que obviamente já estava pré-ajustado, que eu não gosto de passar vergonha em vídeo, e você vai ter a mesma distância. E mais uma dica é você tentar posicionar os overs de uma forma que ele fique não mirando num prato específico, a não ser que seja a sua intenção, e sim que ele pegue uma média, né? Então esse over eu pego uma média desses pratos e esse over uma média desses pratos, para o som de cada prato chegar equilibrado em cada over e você ter um som maravilhoso e com a fase alinhada. E é isso aí. Me sigam para mais dicas e o Tio Padu é vocês. Beijo. Bom, antes do baterista chegar, eu já deixei tudo no esquema, porque aí é só ele colocar os pratos dele, a gente passa o som e já era. Normalmente, vou te dar umas dicas de como você fazer isso, principalmente se você estiver fazendo para você mesmo, em vez de para um cliente e tudo mais, porque é sempre importante você ter alternativas. A gente tá usando 9 canais, 9 microfones, mas teve muitas vezes que eu fui gravar, às vezes o canal da mesa começa a estar ruim, às vezes começa a dar problema em uma coisa ou outra, às vezes os 8, 9, 10 canais que a gente tinha já não existem mais, e aí você precisa começar a pensar em alternativas. Então sempre dou prioridade para algumas coisinhas bem simples, que é o quê? Bumbo, caixa e over.
são as primeiras coisas que eu jogo ali na Medusa, são as primeiras coisas que eu me preocupo em estar funcionando. Porque você tem bumbo, você tem um microfone de caixa, você tem 2 overs, você consegue gravar a bateria muito bem. Se você tiver menos que isso, você também consegue gravar uma bateria legal, mas você vai ter muito processo de pós-produção depois para você deixar o som dela legal. Agora, se você, por exemplo, tiver os 4 funcionando, você já tem tudo que você precisa. Obviamente, dependendo do estilo do som, vamos dizer que você queira, por exemplo, essa vibe de som de metal mais novo, onde os sons dos surdos são bem processados e tudo mais. Se você tiver eles separados, seria legal, mas se você não tiver eles, você ainda assim consegue se virar com o que você tem, entendeu? E depois resolver algumas coisas em pós-produção. Então, eu coloco bumbo, caixa e overs. Depois disso, eu coloco tom 2 e 3. No caso, tom 2 e surdo, né? Depois dele, eu dou preferência pro chimbal. Não necessariamente eu sempre gravo chimbal, mas sempre quando eu posso, eu gravo. Logo depois disso, eu dou preferência pro over central ou o microfone condenser, que eu vou jogar de centro, ali over central, ou de sala, ou de corpo. Depois disso, eu começo a pensar, por exemplo, num microfone de esteira, ou outras perfumarias, como eu tinha te falado, um segundo microfone na caixa, já trabalhei bastante assim, ou então um sub no kick, ou um microfone dentro e um microfone fora do kick. Quanto mais possibilidade você tiver, legal, mas toma cuidado em sempre ter o feijão com arroz, o que é fácil e funciona, porque às vezes você começa a pirar muito por ter muito canal, isso já aconteceu comigo, você começa a pirar muito por ter muito canal, e aí quando você vai perceber, você cagou um pouco na gravação, não era muito bem aquilo que você queria. Então eu acho que é isso. Depois eu vou mostrar do processo, como a gente faz ali na mesa de som, pra gente timbrar, pra gente passar o retorno pro músico, como que eu processo os sons na mesa. Sempre que tiverem outras gravações e eu conseguir estar aqui filmando para vocês os processos, eu vou estar aqui. Se inscrevam no canal, deixem um like, comentem o que vocês querem ver aqui e sigam a gente nas outras redes sociais. Fado Studios, sempre estúdio com S mudo, e o meu é Ernesto_, todo underline. Valeu!